A TV Globo, uma das maiores potências da comunicação brasileira, completou recentemente 60 anos de história. Foi uma festa grandiosa, com homenagens emocionantes, reprises de novelas icônicas e participações especiais de artistas que marcaram gerações. No entanto, por trás de toda essa celebração, um detalhe chamou a atenção: a ausência de algumas figuras que também contribuíram, e muito, para o sucesso da emissora. Artistas com longas trajetórias, papéis memoráveis e impacto significativo na dramaturgia ficaram de fora da festa. O motivo? Brigas judiciais, desentendimentos contratuais e feridas que, mesmo após anos, ainda não cicatrizaram. Neste vídeo você vai conhecer 4 atrizes que foram simplesmente banidas da festa da firma. Mulheres talentosas que enfrentaram a emissora na justiça e por isso acabaram apagadas das comemorações de 6 décadas da TV Globo. A primeira dessa lista é Carolina Ferraz. Durante 27 anos, ela esteve presente em inúmeras produções da Globo. De novelas a programas de entretenimento, Carolina se tornou um rosto familiar para milhões de brasileiros. Porém, em 2017, seu contrato não foi renovado e, insatisfeita com as condições em que saiu da emissora, ela resolveu buscar seus direitos na justiça. O ponto principal da ação foi a ausência de um vínculo CLT, ou seja, ela alegou que trabalhou durante quase 3 décadas sem carteira assinada, sem 13º, sem férias. A ação trabalhista foi milionária. Carolina pediu 7 milhões de reais. Mas o final da história foi amargo em 2024. O STF negou o reconhecimento do vínculo. Mesmo assim, o processo parece ter marcado profundamente a relação entre a atriz e a emissora. Prova disso é que ela sequer foi lembrada nas comemorações dos 60 anos, apesar de ainda estar no ar na reprise de História de Amor, novela de 1995. Um claro sinal de que na Globo, o passado pode ser reescrito quando há mágoas envolvidas. Maitê Proença é outro nome que chama a atenção pela ausência. Conhecida por seu talento e por personagens fortes, Maitê teve um papel fundamental em diversas novelas clássicas da emissora. Mas, assim como Carolina, ela também decidiu levar a Globo aos tribunais. O motivo? O mesmo, questionar a ausência de vínculo empregatício. Segundo a atriz, ela também atuou por anos com contratos via pessoa jurídica, o famoso PJ, sem os direitos assegurados pela CLT. Em sua ação, Maitê pediu R$500 mil em indenização. Esse embate jurídico acabou estremecendo a relação entre a atriz e a emissora. Desde então, Maitê não voltou a atuar em produções da Globo. E sua ausência nas homenagens de aniversário reforça a ideia de que, nos bastidores da televisão brasileira, disputas judiciais ainda têm um peso significativo até mesmo sobre o legado de quem ajudou a construir a história do canal. Outra atriz de peso que ficou de fora da festa é Maria Zilda Bethlen. Com um currículo extenso e participações em produções marcantes da emissora, ela se viu no centro de uma polêmica em 2020, quando recebeu apenas R$ 237,40 pela reprise da novela Selva de Pedra, no canal Viva. Inconformada com o valor, Maria Zilda resolveu processar a Globo, exigindo mais transparência nos contratos e uma remuneração justa pelas reprises. Na ação, a defesa da atriz pediu que os valores fossem corrigidos e que ela recebesse cerca de 10% do total arrecadado pela obra. Ainda que o processo esteja em primeira instância, o simples fato de ter levado a emissora ao banco dos réus já foi suficiente para colocá-la na lista negra das comemorações. Maria Zilda, que sempre foi uma voz ativa em relação aos direitos dos artistas, agora também integra o grupo daqueles que foram esquecidos nos 60 anos da empresa que ajudaram a consolidar. Por fim, mas não menos importante, temos Sônia Braga. Um verdadeiro ícone da televisão e do cinema nacional, Sônia eternizou personagens como Gabriela e teve participações memoráveis em tramas como Dancing Days e Chega Mais. Mas em 2015, sua relação com a Globo entrou em rota de colisão. O motivo? A exibição da novela Dancing Days no canal Viva, sem o pagamento adequado de direitos autorais. Sônia não ficou calada. Ela entrou na justiça exigindo o valor que acreditava ser justo. Desde então, nunca mais apareceu em nenhuma produção da emissora. Sua última novela foi Páginas da Vida, em 2006. E mesmo com toda sua importância histórica, sua ausência nos 60 anos da Globo foi sentida por muitos fãs.
É mais uma prova de que, mesmo sendo um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, desafiar a emissora pode significar o fim de uma era e o apagamento completo de um legado dentro da própria casa que ajudou a construir. O que essas 4 histórias revelam vai muito além de simples ausências numa festa de aniversário. Elas escancaram uma questão estrutural que durante décadas foi pouco questionada no meio artístico brasileiro: a informalidade disfarçada de glamour. A relação da TV Globo com seus talentos sempre foi pautada por contratos alternativos, como os de pessoa jurídica, que por muito tempo foram aceitos sem grandes resistências. Mas quando os artistas começaram a envelhecer, repensar suas trajetórias e buscar aquilo que entendem como justo, o jogo mudou. Ao levar essas discussões para os tribunais, o que se viu foi um movimento silencioso de afastamento, como se o simples ato de reivindicar direitos fosse um tipo de traição. E isso fica ainda mais nítido quando olhamos para os 60 anos da emissora, uma celebração que, mesmo exaltando o passado, escolheu esquecer vozes importantes que o construíram. Carolina, Maitê, Maria Zilda e Sônia não foram apenas artistas da casa. Elas foram símbolos de uma era, e foram apagadas. É importante destacar que esse tipo de exclusão não acontece de forma explícita. Ninguém anuncia publicamente que alguém está banido da festa. Mas os sinais são claros. Na construção de um especial de 60 anos de uma emissora que sempre se orgulhou de sua memória, a ausência de atrizes tão icônicas se torna um gesto político. É a velha máxima da televisão: o que não aparece, não existe. E isso é grave, porque quando o público vê a ausência dessas figuras, mas não sabe o contexto por trás, a imagem que se cria é de esquecimento natural ou irrelevância. Mas a verdade é outra. Elas foram deliberadamente deixadas de fora, como se fossem um capítulo incômodo numa história que quer parecer perfeita. A TV Globo é mestre em contar histórias, mas nem sempre está disposta a contar a sua completa. Especialmente quando essa história envolve embates jurídicos, críticas internas e uma revisão das práticas trabalhistas. E por falar em práticas, o modelo de contratação via PJ, usado por décadas pela emissora, virou alvo de questionamentos jurídicos justamente por não oferecer a segurança trabalhista garantida pela CLT. Para muitos artistas, isso significou passar décadas sem direito a INSS, sem férias remuneradas, sem 13º. O modelo parecia vantajoso enquanto a visibilidade e os altos cachês estavam em jogo. Mas, ao final das carreiras ou em momentos de instabilidade, o que restava era a conta negativa. E quando essas artistas resolveram cobrar o que entendiam como seu de direito, o preço foi alto. O ostracismo dentro da própria empresa onde brilharam. Esse padrão não é exclusivo da Globo, mas ela é o exemplo mais poderoso do mercado, e seu comportamento define tendências. Ao apagar essas mulheres de sua história oficial, a emissora manda um recado não só para o público, mas para todos os seus funcionários atuais. Quem contesta, paga caro. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. O caso de Maria Zilda, por exemplo, ilustra bem essa quebra de ilusão. Quando ela recebeu menos de R$250 por uma reprise, ela escancarou uma realidade incômoda. Mesmo os grandes nomes do passado recebem valores simbólicos por suas obras reexibidas. E o mais grave, isso ocorre em canais que lucram com o acervo da Globo. Ou seja, o conteúdo é monetizado, mas os artistas não recebem de forma proporcional. A judicialização, nesse caso, não foi por ganância, foi por dignidade. E o fato de Maria Zilda estar processando a emissora por querer ver seus contratos, que ela mesma assinou ao longo dos anos, mostra o nível de opacidade com que os artistas eram tratados. Eles atuavam, faziam sucesso, entravam para a história, mas não tinham poder real sobre os próprios contratos. E quando ousavam pedir explicações, a resposta era o silêncio, ou o corte. O fato de ela estar fora das celebrações de 60 anos apenas confirma que transparência e reconhecimento ainda são feridas abertas nos bastidores da TV brasileira. E não podemos esquecer o simbolismo da ausência de Sônia Braga,
Uma atriz que internacionalizou a teledramaturgia brasileira, que virou ícone na América Latina e que ajudou a abrir portas para muitos outros nomes. Se nem ela foi lembrada, o que isso diz sobre a memória institucional da emissora? Sônia não processou a Globo por vaidade ou revanche. Ela cobrou aquilo que considera um direito, a remuneração pelo uso de sua imagem em reprises. É uma questão de justiça, de valorização da arte e do artista. Mas ao fazer isso, ela também foi afastada do panteão oficial. É como se sua contribuição pudesse ser esquecida, porque não convém lembrar de quem ousou dizer não para o sistema. Esse apagamento seletivo, travestido de curadoria, é um dos grandes problemas quando instituições tentam contar a própria história. Elas destacam os acertos, os ícones convenientes, mas varrem para baixo do tapete tudo aquilo que desestabiliza a narrativa de perfeição. O reflexo mais recente desse cenário se manifesta de forma ainda mais evidente com a crescente adesão de artistas à internet e às plataformas de streaming. A nova geração de atores observa atentamente o que aconteceu com figuras como Carolina Ferraz, Maitê Proença, Maria Zilda e Sônia Braga. E diante dessas ausências gritantes nas comemorações dos 60 anos da Globo, surge uma nova mentalidade. A de que é preciso buscar autonomia, controle e voz ativa sobre a própria carreira. Isso tem levado muitos profissionais a repensarem sua relação com grandes emissoras. Afinal, se até nomes consagrados foram apagados por discordarem das regras do jogo, o que garante que o mesmo não aconteça com os novatos? O legado da Globo, antes visto como inalcançável, agora começa a ser questionado em sua estrutura e nos métodos que por muito tempo permaneceram intocáveis. A festa dos 60 anos foi celebrada, mas também expôs uma fissura, a de que a memória da emissora é seletiva, estratégica e, muitas vezes, ingrata com quem construiu seus pilares. Além disso, a ausência dessas atrizes serve como um alerta para um movimento maior que se forma no mercado audiovisual brasileiro, o da judicialização das relações trabalhistas entre artistas e emissoras. Nos últimos 2 anos, diversos outros nomes passaram a recorrer à justiça para rever contratos, cobrar direitos por reprises ou mesmo reconhecer vínculo empregatício. Isso tem forçado redes como a Globo a reformularem suas formas de contratação. Desde 2020, a emissora tem apostado em contratos por obra, o que na teoria daria mais liberdade aos artistas. Na prática, porém, essa mudança também precariza os vínculos e amplia a sensação de instabilidade. O artista deixa de ser da casa e passa a ser um prestador de serviço. Para muitos, isso é um avanço. Para outros, é apenas uma nova roupagem para a mesma lógica de distanciamento e desproteção. E enquanto esse modelo não é regulamentado com mais clareza, a tendência é que casos como os de Carolina e Maitê continuem se multiplicando, colocando mais lenha na fogueira sobre o futuro da relação entre arte, direito e televisão no Brasil. E se olharmos para o presente, percebemos que as consequências desses conflitos não se restringem ao passado. Em 2024, por exemplo, a Globo foi duramente criticada por não incluir certos trechos emblemáticos em seus especiais comemorativos. Trechos esses protagonizados justamente por artistas que enfrentaram a emissora judicialmente. Internautas perceberam a omissão e cobraram a emissora nas redes sociais. Houve hashtags como e que viralizaram, pressionando a Globo a se pronunciar. Mas, como é de costume, a emissora preferiu o silêncio institucional. Enquanto isso, plataformas como o YouTube e o Instagram se tornaram palcos para os artistas contarem suas versões da história. Lives, entrevistas e vídeos desabafando sobre contratos, bastidores e desrespeito começaram a surgir, trazendo à tona uma nova narrativa. A dos artistas falando diretamente com seu público, sem precisar do filtro da televisão. Isso por si só já representa uma revolução silenciosa. A Globo ainda tem poder, mas não tem mais o monopólio da verdade. Outro fator que se destaca nessa discussão é a forma como a memória televisiva vem sendo reavaliada. Se antes a emissora tinha total controle sobre o que era lembrado ou esquecido, hoje a história se reconta em múltiplas vozes. Fãs organizam arquivos digitais, disponibilizam novelas antigas na internet e recuperam entrevistas antigas. Tudo isso colabora para mostrar que a tentativa de apagar determinados nomes não funciona mais como antigamente.
E, paradoxalmente, o silêncio da Globo sobre essas atrizes acaba amplificando ainda mais o debate. Quanto mais elas são deixadas de fora, mais o público se pergunta o porquê e vai atrás da resposta. A ausência de Carolina Ferraz na retrospectiva de novelas dos anos 90, por exemplo, não passou despercebida. A de Sônia Braga, então, que foi uma das maiores exportações culturais da TV brasileira, soou quase como uma provocação. O público atual está mais atento, mais crítico e menos disposto a aceitar versões oficiais que excluem capítulos inteiros da história. E isso nos leva à pergunta final: qual será o futuro da memória televisiva no Brasil? Se a maior emissora do país decide ignorar aqueles que a desafiaram, qual será o impacto disso para a cultura nacional? A resposta está sendo construída agora, em tempo real. O apagamento de artistas não apaga suas obras. O silêncio institucional não cala o eco das vozes que resistem. Pelo contrário, só aumenta a curiosidade do público e fortalece quem busca justiça. O caso das 4 atrizes banidas da festa dos 60 anos é emblemático não apenas pelo que revela sobre a Globo, mas pelo que simboliza sobre o momento atual da comunicação no país. Um momento em que o controle da narrativa está se diluindo, e onde o público, cada vez mais conectado e consciente, se torna um fiscal da memória e da verdade. A televisão ainda tem muito poder, mas já não pode mais escolher sozinha quem será lembrado e quem será esquecido. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos.